Fala galera, vamos lá para mais uma aula agora de óxidos. Ô Pink, o que são óxidos? Primeiro, é uma função inorgânica que tem o átomo de oxigênio como sendo o mais eletronegativo. Então, o óxido vai ser um elemento qualquer com o oxigênio. X elementos com Y átomos de oxigênio. E para ser um óxido, além do oxigênio ter que ser o átomo mais eletronegativo, os óxidos são compostos binários. O que é isso, Pink? Binários é que eu tenho dois elementos químicos, no caso, um elemento qualquer mais o oxigênio. Beleza? Bom, agora vamos para os tipos de óxidos, começando pelos óxidos metálicos. O que são óxidos metálicos? É quando o oxigênio está ligado a um metal. E esses óxidos podem ser chamados de óxidos iônicos ou óxidos básicos. Iônicos porque esses óxidos fazem uma ligação iônica, porque eu tenho o oxigênio, que é um ametal, e um metal ligado a ele. Óxidos básicos por quê? Porque eles formam bases. Eles formam bases em água. Isso é o que caracteriza óxidos metálicos e possibilita eu chamá-los de óxidos básicos. Beleza? Bom, então eu vou ter um metal qualquer e ligado ao oxigênio. X metal, Y oxigênio. Nomenclatura desses caras usa a palavra óxido, óxido D, nome do metal ligado ao oxigênio e a carga do metal quando for necessário. Como assim, Pink? Alguns metais têm carga fixa, então você não pode indicar a carga no nome. Mas fala aí, Pink, quais são esses metais de carga fixa que eu não posso colocar a carga no nome? São os metais das famílias 1A, 2A e outros 3. Prata, zinco e alumínio. Eu gosto de guardar essa sequência porque, prata mais 1, zinco mais 2, alumínio mais 3. Você já guarda a sequência e já guarda as cargas fixas desses metais. Fechou? Carga ou NOx, é a mesma coisa. Já era? Vamos colocar em prática isso? Bora lá. Aqui eu vou ter o cálcio ligado ao oxigênio, então isso é o nosso óxido de cálcio. Eu não coloco a carga aqui, porque cálcio tem carga fixa, família 2A. Esse de baixo também, óxido de bário. Óxido de bário não indica carga. Esse terceiro aqui é o nosso óxido de sódio, também eu não vou indicar a carga dele. Esse outro óxido, Ag é prata, óxido de prata, eu também não indica carga. Agora, esses dois outros óxidos que tem o oxigênio ligado ao ferro, se eu fosse seguir a mesma pegada desses anteriores, seria óxido de ferro e o de baixo também seria óxido de ferro. Entretanto, contudo, porém, eu tenho nomes iguais para fórmulas diferentes. Então, o que eu preciso fazer obrigatoriamente? Vou precisar acertar isso, diferenciar esses dois nomes. Como? Indicando a carga no nome. Lembrando você que o oxigênio é um ametal da família 6A, numa ligação iônica ele vai assumir carga 2-. E por isso o ferro vai ter que ter carga 2+ nesse composto para cancelar essa carga 2- do O. Já na fórmula de baixo, oxigênio 2- também. Entretanto, aqui eu tenho 6 cargas negativas no total, 3 vezes 2, 6. Esses dois átomos de ferro têm que gerar juntos 6 cargas positivas para anular 6 negativas. E aí, galera, seguinte, que número vezes 2 dá 6? 3. 3+. E aí, esse número 2 em cima do ferro, esse número 3 em cima do outro átomo de ferro, são esses números que são as cargas. Então, esse 2 vem para cá na frente do ferro em algarismo romano. Então, vai ser óxido de ferro 2 e esse de baixo vai ser aí nosso óxido de ferro
3. Essa nomenclatura é uma nomenclatura um pouco mais nova. Entretanto, gente, antigamente utilizava mais a nomenclatura com terminação oso e ico. Terminação oso é para indicar a menor carga do metal. E terminação ico, usada para indicar a maior carga ou maior NOx do metal. Então, o que poderia acontecer aqui é esse óxido de ferro 2 poder ser chamado de óxido ferroso. Óxido ferroso. E esse de baixo poder ser chamado de óxido férrico. Óxido férrico. Fechou? Bom, saí das fórmulas e montei os nomes. Agora, vamos fazer o contrário. Eu vou sair do nome e chegar na fórmula. E aí, só um lembretezinho de ligação iônica, tá? Nesse caso, óxido de alumínio, ó, eu vou juntar o Al, que é 3+, com o oxigênio, que é 2-. Lembrando vocês de ligação iônica, carga do cátion, índice do ânion, carga do ânion, índice do cátion. Se você não se lembra disso, volta lá numa playlist do meu canal que você vai ter lá uma playlist de ligações químicas. Aí você revisa o vídeo bonitinho, tá? Al2O3. Já aqui no óxido de magnésio, ó, eu tenho magnésio, família 2A, carga 2+. Oxigênio, carga 2-. As cargas já são iguais, então você não precisa mexer nas quantidades de átomos. Mas caso você queira fazer a mesma coisa que foi feita aqui em cima, ó, a fórmula daria Mg2O2. Entretanto, como os índices são múltiplos, você precisa, nesse caso, simplificar, tá? Simplificar. E a fórmula vai ficar apenas MgO. Fechou? Já no de baixo, ó, eu tenho potássio, K, família 1A, carga 1+, oxigênio, carga 2-. Fórmula disso, K2O. Carga do cátion, índice do ânion, carga do ânion, índice do cátion. Óxido de chumbo 2, chumbo Pb, Pb 2+, O 2-. A mesma história do magnésio e oxigênio aqui, ó, cargas iguais, então apenas um de cada um já deu certo. Óxido de chumbo 4, chumbo vai ser 4+, o oxigênio vai ser 2-. Se eu for seguir carga do cátion, índice do ânion, carga do ânion, índice do cátion, daria Pb2O4, e que na verdade vai sair como PbO2, lembrando de simplificar esse carinha. Daqui então nós fizemos fórmulas virando nomes e nomes virando fórmulas. Beleza? Agora vamos para as reações. Bom, reação com água. Os óxidos metálicos normalmente reagem com água formando uma base. Por isso são chamados de óxidos básicos. E ó, se liga aí, vale a pena você fazer uma revisãozinha de bases. Na verdade, se você não quiser ter dor de cabeça, revise ácidos, bases e sais, que a sua vida aqui em óxido vai ficar um pouco mais tranquila. Vamos lá? Eu tenho aqui o óxido de cálcio em água. Você vai precisar se ligar e se lembrar que base o cálcio consegue gerar. E você vai ver que é o CaOH2, o nosso hidróxido de cálcio. Esse carinha aqui, o óxido de cálcio, vale a pena você saber os nomes usuais. Ó. Esse aqui pode ser chamado de cal viva ou cal virgem. Então aí eu acho que vale a pena você se ligar nisso. Aqui, que base o bário vai gerar? BaOH2. Aqui não me preocupei com o balanceamento, porque já saiu balanceado bonitinho. Já na de baixo, não tem a equação balanceada direta. Você vai ter que balancear ela no fim, ó. Então aqui eu tenho sódio. Que base o sódio vai gerar? NaOH, o hidróxido de cálcio, ou soda cáustica, tá?
E aí você vai perceber que o sódio não está balanceado, por isso eu preciso colocar 2. E aí sim a equação escrita e balanceada. Fechou? Continuando a brincadeira, agora a reação com ácido. Aqui, gente, ó, se liga aí. Vale lembrar que eu tenho que formar pelo menos uma água nessa reação. Então, olha só aqui, CaO com HCl. Para dar uma água, pelo menos, eu vou precisar ter 2 HCl, porque na água eu tenho 2 hidrogênios. E aí vai ter que dar uma água. Escreveu a água, junto o resto que sobrou. Sobrou um Ca e 2 Cl. Ca, Cl2. Na de baixo, mesma pegada, tem que formar uma água. Só que aqui, ó, você vai perceber que eu já tenho H suficiente, então tá tudo certo. O que falta fazer agora? Juntar o resto que sobrou. Sobraram 2 átomos de sódio, 1 carbono e 3 oxigênios. Então, eu juntei os Hs com O e os 2 NAs com o CO3. No de baixo, mesma coisa, tenho H suficiente e aí eu junto o resto. K2SO4. Beleza? Nesse vídeo a gente encerra os óxidos metálicos. Galera, se liga aí no próximo vídeo na sequência da playlist. Valeu, moçada, abraço!